Olá, começamos agora mais um Janela Educativa. Hoje conversamos aqui no estúdio com Daniel Luciano da Silva, mestre em Processos e Manifestações Culturais aqui pela Fevale, que recentemente defendeu a dissertação de final de curso sobre a criação da identidade de Novo Hamburgo através de fotos. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Janela Educativa. Muito obrigado pela tua presença. Eu queria de cara já perguntar exatamente o que é. Eu fiz uma introdução assim generalista a respeito do teu trabalho, mas eu queria que tu explicasse um pouco mais em detalhes sobre o que é a tua dissertação. Olá, muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio poder falar sobre o trabalho, que foi bastante árduo dentro do mestrado, mas muito satisfatório pelo resultado. Bom, a dissertação começou primeiro pelo interesse em estudar sobre fotografia, que é o grande foco de trabalho, foco de pesquisa que eu tenho de me inteirar ainda cada vez mais sobre esse universo. E em meio aos momentos decisivos ali do que pesquisar, por onde começar, Novo Hamburgo teve o bairro de Hamburgo Velho ele foi tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico, e bem naquele momento eu ainda estava decidindo o que procurar. E aí, com uma conversa com o Ângelo Reinheimer, lá da Fundação Ernesto Frederico Scheffel, ele me indicou alguns álbuns de um fotógrafo chamado Max Millan, da cidade de Novo Hamburgo, que foram fotografados em junho de 1926. E nas primeiras pesquisas a gente percebeu que esses álbuns não foram estudados, nem mesmo o próprio fotógrafo não existia no universo acadêmico. E aí a gente conseguiu perceber que algumas fotos dele eram utilizadas sem dar crédito, ou seja, ele era desconhecido. E estudando um pouco a história, a gente percebeu que junho de 26 foi o momento em que houve o grande levante na cidade para buscar a emancipação. Então há uma relação direta dessas fotografias com o processo de emancipação da cidade de Novo Hamburgo. O Philippe Kuhn Braun, nas suas entrevistas, nas suas pesquisas, algumas pessoas indicaram que esses álbuns eles foram enviados juntos com um dossiê com as assinaturas dos eleitores para o Borges de Medeiros. Então, tentando mostrar nesses álbuns já uma cidade moderna, próspera, com indústria, com comércio, bem estruturada, e onde as dificuldades que ela tinha era justamente nessa relação com São Leopoldo, que era o município, enquanto Novo Hamburgo ainda era o segundo distrito. Ou seja, tem uma relação, tem um trabalho, uma função social fortíssima. Essas fotos aí tiveram uma função histórica fortíssima e não era dado o crédito devido. Exatamente. Na verdade, ela ainda não está sendo dada. A gente está trabalhando para isso. Essa é uma oportunidade de a gente mostrar o trabalho desse fotógrafo e a função dela. Na verdade, a gente pode considerar que foram duas funções. No momento lá em que houve o registro fotográfico, elas serviram para mostrar para o Borges de Medeiros a infraestrutura da cidade. O principal foco, a grande maioria das fotografias desses álbuns são as indústrias. E aí a gente consegue perceber bem a diferença entre a separação que ele fez para a indústria, o comércio, as escolas, as igrejas, a sociedade, elementos que dentro dos estudos que o trabalho traz, identificam uma relação com o que era o pensamento moderno da época. Então mostrou, além da pujança da cidade, da possibilidade de autonomia que tinha ainda Novo Hamburgo e Hamburgo Velho, mostrou todo esse viés com a ideia de progresso, com a ideia de crescimento. E isso foi usado naquela época para defender a emancipação de Novo Hamburgo. Só que além disso, essas fotos, elas remetem à mesma identidade de uma cidade próspera, industrial, moderna, mesmo sendo registrada antes dela ser cidade. Porque 26 ela ainda não era, ela se emancipou em abril de 27. Certo, então são fotos que têm uma função histórica importantíssima até hoje, a construção de identidade da cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo agora fazendo 90 anos, e esse é um dos motivos também da gente estar conversando contigo aqui hoje, a semana que a gente está dedicando especial aos 90 anos de emancipação da cidade. Como é que tu enxerga ter feito esse trabalho aqui na cidade, principalmente nesse contexto de falta de reconhecimento histórico para uma figura que foi importante para a construção da própria identidade do que é Novo Hamburgo hoje? Como é que tu enxergou isso fazendo a pesquisa? O que tu descobriu assim de mais interessante nesse processo, assim, o que foi completamente novidade para ti, por exemplo? Na verdade eu sou formado em publicidade e propaganda e eu fui
trabalhar na área de história, que eu não tenho nenhuma formação. Então, tudo para mim, dentro desse conceito, foi inteira novidade. O trabalho inteiro foi novidade. Foi novidade, mas foi muito gratificante o resultado, porque a gente conseguiu evidenciar todo esse momento que, na verdade, ainda Novo Hamburgo, antes de ser cidade, se posicionava como tal. A gente buscou nesse trabalho uma contextualização histórica. Tem um autor chamado Boris Kosoy que ele fala sobre duas realidades através da visão fotográfica. E a primeira é uma contextualização histórica. Então, o que aconteceu historicamente naquele período das fotos? O momento fotográfico do progresso era o trem, era o pensamento positivista, era a separação da igreja do Estado, era a ideia de ter escola para todas as pessoas, para que as pessoas tivessem um pensamento intelectual para participar politicamente. E isso tudo a gente encontra no álbum. As fotos traz dois momentos, duas escolas diferentes, uma com um público parece um perfil um pouco mais social, um pouco melhor, o outro um perfil mais atrelado aos trabalhadores. Então demonstra todo esse pensamento que tinha um momento histórico com ideia de progresso, de modernidade, de ordem, de crescimento através da industrialização. E no resultado final a gente percebe isso como uma formação de identidade, ou seja, Novo Hamburgo queria ser vista dessa forma, ao contrário do que era toda a região, uma região agrária, com produção, e que por si só ela se sustentava. Se a gente for analisar os valores que Novo Hamburgo trazia para São Leopoldo, era infinitamente maior que a soma dos outros distritos. Então ela tinha um recurso próprio para se manter. Então ela firmou essa identidade do progresso da indústria através dessas fotos e que se comprovou ao passar dos anos que até hoje Novo Hamburgo ela é considerada ainda um polo industrial, e a gente sabe que a indústria já nem é mais tão grande dentro da cidade. Então ela conseguiu fixar isso por quase seus 90 anos de existência, essa ideia de identidade a partir dessas fotos desse autor. Bacana. Para finalizar, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o próprio programa de pós-graduação aqui no qual tu trabalhou, o processo de manifestações culturais, como é que foi esse trabalho dentro do programa e o apoio que tu teve aí, tanto de orientador quanto de outros professores, para desenvolver essa tua pesquisa. O mestrado em processo e manifestações culturais, agora como programa, com o doutorado também que começou no ano passado, é fora de uma realidade comum. A gente começa a enxergar tudo à nossa volta de modo diferente. O grande posicionamento do mestrado é essa relação interdisciplinar que faz com que a gente saia do lugar comum. Eu poderia ter feito um trabalho apenas de comunicação, mas o mestrado ele te exige buscar outras coisas. Então a gente conseguiu, através da comunicação da fotografia, encontrar um elo com a história. Então essa interdisciplinaridade entre história, comunicação e lá dentro do mestrado também na literatura faz a gente enxergar outras formas. A fotografia a gente consegue enxergar ela não apenas como uma imagem, mas sim como um texto, um formador de identidade. Então o mestrado ele te abre a forma de pensar para muitas outras possibilidades. Isso acho que foi a parte mais importante dentro do mestrado, de enxergar esse universo todo diferente a partir dele. Bom, em breve tua dissertação está aí disponível na Biblioteca da Fevale, quem quiser acessar, certo? Nos próximos dias. Nos próximos dias, tá certo. Muito obrigado pela tua presença aqui, Daniel, e parabéns pela tua pesquisa. Eu que agradeço, muito obrigado. O Janela Educativa fica por aqui. Aproveite e curta a nossa página no Facebook e acompanhe nossa programação no YouTube. Até a próxima.